Primeiras Crônicas, capítulo de número 4, versículo de número 9 e o versículo 10. Todos encontraram? Vamos ler o texto sagrado. E foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabez, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabez invocou o nome do Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e os meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não me seja aflito. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém? Tome o seu assento, por gentileza. Queridos, nós estamos diante de um texto escrito pós-exílio. Alguns historiadores afirmam que Primeiras Crônicas foi escrita por volta do ano 400 a 538 a.C. O seu escritor, por mais que não é citado o seu nome, mas alguns estudiosos afirmam que quem escreveu foi Esdra. Esdra escreveu a maioria das partes dos escritos pós-exílio babilônico, após o povo passar os seus 70 anos em cativeiro, e quando o povo retorna, Esdra é levantado como um grande mensageiro, um profeta, para escrever acerca dos mandamentos e dos vernáculos de Deus. Quando nós olhamos o livro de Primeiras Crônicas, do capítulo de número 1 ao capítulo de número 4, a gente observa a narrativa da genealogia de cada tribo que existe em Israel. Quando nós observamos a importância que Primeiras Crônicas tem, nós vemos que é narrado sobre a fidelidade e sobre a promessa que Deus havia estabelecido para a nação israelita. Quando nós decorremos em ler e estudar este livro, como também o segundo, a gente percebe a fidelidade de Deus sobre o seu povo, a soberania de Deus em restaurar o seu povo após o cativeiro babilônico. O capítulo 4, o cronista começa a escrever sobre a genealogia da tribo de Judá, tribo esta que faz parte da genealogia de Cristo, do qual Jesus nasceria e Jesus viria de Judá. Quando nós olhamos do versículo de número 1 ao versículo de número 8, o cronista está escrevendo de forma literal, mostrando a genealogia, quem foi que formou quem, mas só que há uma pausa enquanto o cronista está escrevendo. O versículo 9 e 10, ele faz uma pausa, colocando o homem, mostrando a sua história, mostrando a sua vida e a reviravolta que houve em todo o cenário da sua história. Parece algo normal, mas ele interrompe a sua mensagem da tribo de Judá, mostrando a genealogia, mostrando os seus fundadores, e coloca um homem chamado Jabez. É claro que ele só aparece nesses 2 versículos em toda a Escritura Sagrada, mas só que a vida dele mudou da água para o vinho. Mas não foi de qualquer maneira que ela mudou. Ela mudou porque ele foi ousado. Ela mudou porque ele teve coragem de fazer aquilo que poucas pessoas têm coragem de fazer. Quando nós olhamos o versículo de número 9, o texto diz: e foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe
o chamou o seu nome Jabez, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Algumas traduções mostram como Jabes, outras como Jabez, mas é o mesmo personagem bíblico. Em primeiro lugar, nós vemos aqui um passado doloroso que não define o seu futuro. Ou seja, o passado pode ser doloroso, pode ser de dificuldade, mas ele não pode definir o futuro que já está reservado para você e para a sua vida. Quando o texto diz: e sua mãe chamou o seu nome Jabez, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. A vida deste homem não foi uma vida fácil desde o seu nascimento, porque a etimologia do nome Jabez no hebraico é Iabetes, ou seja, o causador de sofrimento. Ou seja, desde o seu nascimento, o seu nome já foi datado pela sua mãe, porque ele foi uma pessoa que desde a sua gestação já trouxe dor e já trouxe sofrimento para a sua mãe. E todos nós sabemos que o significado do nome na nação dos judeus tem um significado muito importante. Os pais colocavam o nome dos seus filhos conforme o estado que eles viviam antes do seu nascimento, ou conforme o cenário que eles estavam vivenciando. E a mãe de Jabez colocou o nome dele porque ele é considerado um causador de dor. Durante os 9 meses da sua gestação, ele causou dor tão tamanha para ela que deu este nome para ele. Agora imagine comigo como foi difícil a infância desta criança. Como foi o cenário de vida na escola desta criança. Vivia sofrendo bullying ao longo do seu tempo de vida. Quando o povo olhava para ele, já via e dizia: é um causador de dores, é um causador de sofrimento. Mas só que é algo importante diante deste cenário que nós estamos vivendo na vida deste Jabez e aplicando para a nossa vida. Quem sabe o seu passado, o seu ano que se passou, foi como a vida de Jabez. Só houve sofrimento e dores em sua trajetória de vida. Quem sabe quantas palavras negativas você recebeu diante do cenário da sua vida que você está vivenciando. Quem sabe algumas pessoas olhou para você e disse que o seu sonho é muito alto e você não tem capacidade de chegar nos projetos que você quer alcançar. Mas eu vim debaixo da unção do Espírito de Deus aqui esta noite. Eu vim dizer que o seu cenário do passado não pode definir o futuro que Deus preparou para a sua história. O seu passado pode ter sido de sofrimento, pode ter sido de muitas lágrimas derramadas ao decorrer da sua vida. Pode ter sido de percas tão tamanha que te abateu, te colocou, quem sabe, até numa cama, desesperado, desesperada. Mas eu trouxe uma palavra de Deus para o seu coração. O cenário pode ter sido de dor, pode ter sido de desespero, mas eis o Deus que pode mudar o cenário da sua vida. O Deus que fez o céu, o Deus que fez a terra, o Deus que está acima da nuvem, e o Cristo que está sentado à direita de Deus, que intercede por você. Ele tem poder de mudar o teu cenário de sofrimento, de dor, de luta, de peleja, e te dar um futuro do qual você não imagina. Uma coisa é você nascer num cenário de dor, outra coisa é você se acostumar a viver sofrendo.
E esta noite eu vim com a palavra de Deus para você. Independente de onde é o teu cenário, você não pode se acomodar. Se o cenário é de pobreza, se é de tristeza, se é de sofrimento, se o cenário é de perda, você não pode se adaptar a este cenário. Você tem que ter uma esperança. Como disse o escritor de Lamentações, tragam à memória aquilo que traz esperança para vocês. Ou seja, não fique agarrado no sofrimento que você está vivendo, não fique agarrado na dor que você está enfrentando. Há sempre uma esperança que vem da parte de Deus para as nossas vidas. Porque o passado pode ser de dor, mas Deus vai fazer raiar um futuro de esperança para você e para a sua casa. O passado pode ter sido de perda, de lamento, de prejuízo, mas Deus pode mudar o cenário da sua vida, pode mudar o cenário da sua história, por meio da sua ousadia. Nada também é de graça, irmão. Não pense que Deus vai mudar assim, porque não é. Sempre precisa de uma posição da nossa parte. Jabez aqui poderia viver o fracasso que ele tinha, poderia se acomodar, mas um dia ele levantou determinado. Um dia ele levantou ousado e não aceitou o cenário que ele estava vivenciando. E ele se levantou não para ser mais um na sua casa, mas para ser o diferencial da sua geração. O tempo que Jabez estava vivendo era um tempo de recomeço. Jerusalém estava destruída, mas estava sendo reconstruída. Tinha sido tomada pela Babilônia, mas agora eles estão recomeçando a vida. E eu preciso liberar algo de Deus aqui para você. Quem sabe o seu cenário está como Jerusalém, foi destruída, está sendo erguida novamente. Mas em meio a este recomeço, há uma palavra de Deus para o seu coração aqui esta noite. No meio desse recomeço, Deus pode mudar a sua história, se você levantar-se de pé e se posicionar, e não se acomodar com o que você está vivendo. Eu sei que tem dores que são inevitáveis à nossa vida. Tem dores que vêm e a gente não pode evitar. Tem coisas que a gente é obrigado a viver sem a gente estar preparado e sem a gente ter capacitação para viver aquela dor. Tem coisa que é impossível você não viver. Mas não é porque você está vivendo que você vai se acostumar vivendo nesse sofrimento, nessa pobreza, nessa miséria. Deus sempre tem além do que nós pedimos ou imaginamos, meu irmão. Deus sempre quer levar a gente além do que nós estamos aqui. Mas você sabe por que tem muita gente que não chega, que não vai, que não avança? Porque já se acomodou ao cenário de dor que ele está vivendo. Tem gente que vive se lamentando, tem gente que vive se culpando, tem gente que vive pensando o que poderia dar certo, mas só não dá certo porque até o momento, por mais que ele foi vítima, ele continua sendo vítima e não quer ser uma pessoa que possa mudar a história da sua própria trajetória de vida. Em vez da gente ficar se lamentando pelaquilo que dá errado, vamos projetar e consagrar, porque Deus tem capacidade de mudar o nosso cenário de sofrimento e de dor. Poderia ter ficado prostrado pelo nome que ele recebeu de dor e de sofrimento, mas ele olhou para o significado do seu nome e disse: eu não vou viver conforme traçaram o meu futuro e a minha vida. O Deus de Israel, ele pode mudar o meu cenário que eu estou vivendo.
O passado de dor não pode definir o seu futuro. Deus é especialista em transformar sofrimento em alegria. Deus é especialista em transformar ruína em grandes coisas extraordinárias. Por mais que esteja caído, Deus pode reconstruir. Deus pode te dar força para se levantar. Independente de qual foi a queda que você passou, qual foi a perca que você teve, Deus é especialista em mudar o teu cenário. E eu vim nesse primeiro dia dizer: 2025 pode mudar se você se colocar de pé e se posicionar. Deus pode mudar o seu futuro. Deus pode mudar a sua história. A segunda coisa que nós vemos aqui é a identidade que ele tem formada. Olha a parte A do versículo 9. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Ele foi ilustre pelo seu caráter. A palavra ilustre, a etimologia da palavra hebraica kabed, que significa honrado ou digno. Ou seja, uma pessoa que é honrada, uma pessoa que é digna, uma pessoa que se destacou no meio da sua sociedade. E o texto diz: e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Ou seja, ele foi mais importante do que o clã que ele estava vivendo. Por quê? Porque ele se posicionou. Ele não aceitou a situação que ele estava vivendo. Só recebe honra quem se posiciona para receber a honra. Só conquista respeito quem um dia se coloca de pé para receber o respeito devido. Ele não é apenas notável pela riqueza que ele tinha, mas ele é notável pela intimidade que ele carrega. Por mais que este homem seja bom de aquisição, ele só se torna notável se ele tiver intimidade com Deus. Só se torna ilustre neste mundo se ele conhecer o Deus que ele serve. As pessoas deste mundo vivem uma vida normal. Nós não, nós vivemos o sobrenatural de Deus. Por mais que existem cargos preciosos nesta vida, nada é maior do que ser um representante de Deus na terra, de ser um ministro do Evangelho. Nós carregamos o maior tesouro que o mundo pode receber, porque nós não recebemos apenas coisas materiais desta terra, mas nós recebemos o tesouro espiritual do céu. Deus colocou dentro de nós vasos de barro, tesouros preciosos para carregarmos. Nós não tínhamos como isso, mas Ele olhou com a sua graça, olhou para as nossas fraquezas, olhou para a nossa incapacidade, olhou para aquilo que nós não tínhamos e entregou além do que nós imaginaria que receberíamos. É como disse Charles Spurgeon: o que torna um homem ilustre não é a sua posição, mas a sua postura diante de Deus. Jabes só encontrou grandeza diante dos homens porque ele se dobrou diante de Deus. E quando a gente se dobra diante de Deus, é inevitável não ser grande diante dos homens. Primeiro a gente desce, depois Deus levanta. Primeiro a gente se humilha e depois Deus nos exalta. Primeiro a gente se lamenta pelos nossos fracassos, pelas nossas vidas, pelos nossos pecados, e Deus olha com a sua graça, olha para a intenção do nosso coração e levanta cada um de nós com o seu poder. A terceira coisa que nós vemos aqui é um clamor ousado por uma transformação. E Jabes invocou o Deus de Israel. O versículo 10 da parte A. Primeiro,
ele reconhece o poder de Deus. A palavra invocar é quara no hebraico, que significa chamar com intensidade, chamar de forma urgente e confiante. Jabez não buscou apenas solução para si mesmo, não buscou solução de homens, não confiou na força do seu braço, mas colocou a sua confiança no Deus de Israel. O nosso maior problema, para os nossos sonhos darem errado e os nossos objetivos, porque nós temos corrido atrás de providência, de homens que não podem realizar os nossos objetivos e projetos. Nós temos confiado na nossa intelectualidade, nós temos confiado na nossa capacidade, mas nós esquecemos do Deus que habita no céu. É Ele que faz o homem prosperar, é Ele que pega o homem do monturo, coloca ele para se assentar entre os príncipes. É Ele que exalta o homem, e é Ele também que abate o homem do coração orgulhoso. Quando ele invocou o Deus de Israel, e Jabez invocou o Deus de Israel, ele invocou o Deus de promessa, ele invocou o Deus da aliança que está sobre Israel, ele invocou o Deus que tirou o povo do cativeiro. Ele lembrou de todos os seus pais que o ensinaram a palavra, desde o tempo em que Deus tirou o povo do Egito com a sua mão forte. Ele viu as providências de Deus quando abriu o mar vermelho. Ele viu quando Deus mandou a sua nuvem para o povo não se queimar com o sol. Ele viu por aquilo que ensinaram a coluna de fogo. Ele viu quando o maná caía do céu. Ele viu quando a carne veio ao povo. Ele viu quando os milagres aconteceram. Então ele olhou dizendo: o meu cenário pode ser de fracasso, pode ser de derrota, mas eu vou invocar o Deus de Israel. Eu vou invocar o Deus que pode mudar o meu cenário. Eu vou invocar o Deus da promessa. Eu vou invocar o Deus da aliança. Eu vou invocar o Deus que restaura. Charles Spurgeon diz que orar como Jabez é colocar as nossas impossibilidades ao Deus das infinitas possibilidades. É como diz Lucas no capítulo 1, porque para Deus nada é impossível. Pode ser impossível para você, pode ser impossível para você, mas para o Deus que você serve não é impossível. Não pode ter obstáculo grande suficiente para você recuar, mas se você invocar o Deus de Israel, Ele vai fazer o obstáculo cair, ou vai fazer você passar por cima, porque Ele é Deus das possibilidades. Se não tiver uma porta, meu irmão, Ele cria uma situação, abre um portão, mas você passa. E se não passar, você vai romper com tudo. Mas Deus é Deus de possibilidade. Olha a oração que ele faz no versículo de número 10. Primeiro: ó, tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras, e que seja comigo a tua mão, e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Primeiro, tomara que me abençoe. O desejo pela bênção de Deus. O termo abençoar aqui é baraque, que se refere à concessão do favor divino, da prosperidade, do cuidado de Deus. Jabez aqui reconhece que a bênção, ela só pode alcançar a vida do homem por intermédio de Deus. E ouça-me bem aqui, existem bênçãos que são acrescentadas na nossa história progressivamente. Ela vem
pela promessa que Deus estabeleceu na nossa vida. Já existem outras bênçãos que Deus só nos dará se a gente pedir a Ele com sinceridade. Tem gente que já se acostumou por aquilo que pode Deus dar a ele ao longo da sua trajetória, pelas promessas. Ele se acostumou de ser apenas um cantor na casa de Deus. Ele se acostumou de apenas ter uma mensagem para ele pregar, está tudo bem. Ele se acostumou de apenas saber cantar um hino, porque Deus alcançou ele com graça. Mas Deus está dizendo: eu tenho muito mais para entregar a vocês, basta vocês pedirem. Como diz a Bíblia, peça com fé e não duvide. Segunda coisa, e me alargue as fronteiras. O desejo por expansão. Quando nós olhamos aqui, alargar as fronteiras significa conquistar novos terrenos, novos ambientes, novas terras. Ele está vivendo em um lugar que está em plena restauração. Ele tem uma propriedade, mas só que ele quer ir além do que ele já foi. E esta noite eu vou profetizar sobre a sua vida. Se você fizer uma oração como a oração ousada de Jabez, Deus vai alargar as tendas do teu ministério. Deus vai alargar as fronteiras da sua vida financeira. Deus vai alargar as tendas daquilo que você tem projetado diante dele. Ei, não se acomode até onde você chegou. Deus pode te levar além. Deus pode fazer você conquistar além do que você já conquistou. Jabez aqui não está buscando apenas uma expansão terrena, material, mas ele está buscando algo também que glorifique a Deus em toda a sua essência. Enquanto todo mundo dobrou os braços e acomodou com a vida, houve um homem de um passado triste, de um nome que não faz jus à sua história, que resolveu se levantar, resolveu pedir a Deus além do que ele estava vivendo, do que os outros acreditavam que um dia ele viveria, mas ele pediu aquele que pode dar infinitamente além do que pedimos ou pensamos. Ele não só pede a bênção material, mas olha só o que ele pede também no versículo de número 10: que seja comigo a tua mão. Fica de pé por gentileza. Ele não pede apenas expansão geográfica, mas ele pede pelo desejo da presença de Deus. Por mais que Deus dê a expansão, seria em vão se nós não tivéssemos a presença de Deus como base da nossa vida. A mão de Deus significa proteção e direção. A presença de Deus na nossa vida é aquilo que faz com que as bênçãos nos alcancem infinitamente. É como disse o Isbe, que a maior bênção que Jabez pediu foi a presença de Deus na sua vida. Você pode ter tudo, mas se não tiver a presença de Deus na sua vida, você não tem nada. Você pode ter riqueza, você pode ter coisas que os seus olhos desejam, mas se você não tiver a presença de Deus, você não tem nada. Então faça como Davi, nosso pastor pregou aqui esses dias: tira tudo, mas não tire a sua presença. Olha o que ele diz, para a gente já caminhar para o encerramento: e me preserves do mal. O desejo pela proteção e o livramento. Se você observar, a oração dele é completa, não é uma oração por metade. Ele pede tanto para Deus mudar a história dele, mas para Deus permanecer na vida dele. Ele pede por livramento. Aqui na parte da oração dele: de modo que não me venha aflição. Ou seja, o desejo pela paz. Porque não adianta um homem ter tudo
e não conseguir ter paz na sua vida. O homem possui qualquer tipo de riqueza, de prosperidade, de qualquer extensão, quando ele dobrar, quando ele se deitar na sua cama, e ele não conseguir ter paz na sua alma. A paz ninguém compra, irmão, com dinheiro. A paz é uma provisão divina que Deus estende para cada um de nós. E o texto diz: e Deus concedeu o que ele havia pedido. E Deus concedeu o que ele havia pedido. Eu não sei qual é o projeto que você tem aqui esta noite para apresentar a Deus, mas se você pedir com sinceridade esta noite, a fidelidade de Deus vai te alcançar, e Deus vai conceder o que deseja o teu coração. O teu cenário de fracasso não pode determinar o futuro que Deus tem projetado para a sua vida. Uma oração sincera move o coração de Deus. É o que disse o salmista no Salmo 2: pede-me, eu te darei as nações por herança, e a terra e os confins da terra por sua possessão. É o que disse Jeremias no 33:3: clama a mim e respondeste-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, coisas firmes que tu ainda não sabes. Vamos orar ao Senhor. Eu quero que você faça a oração mais ousada da sua vida aqui esta noite. Eu quero que você rompa com as barreiras que já te paralisaram em toda a sua trajetória de vida. Não importa se o seu fracasso foi fracasso, se foi derrota, mas 2025 pode ser transformado em um 2025 de bênçãos, de prosperidade, de expansão, de livramentos, de milagre, de presença de Deus. Eu quero te convidar aqui para fazer a oração mais ousada. Não sei se você vai orar pela sua casa, pelo seu ministério, pela sua família, pelo seu marido, pela sua esposa, mas eu sei que Deus é Deus de possibilidade, e Ele pode ouvir a oração de um coração quebrantado esta noite. Querido Deus e Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso querido papai, nós clamamos a Ti esta noite ousadamente, Senhor. Meu Deus, a Tua igreja está em Tuas mãos aqui neste lugar. Independente qual seja, Senhor, o cenário que eles estão vivendo, se é cenário de dor, se é cenário de sofrimento, se é cenário de fracasso, se é cenário de falta financeira, Tu és Deus de possibilidade. Tu pode mudar esse cenário esta noite. Olha, Senhor, para a oração deste irmão agora. Entra nessa causa agora, Jesus. Entra nessa batalha agora. Entra nessa vida financeira agora. Entra no meio dessa família. Faz um milagre agora. Entra no meio da saúde do teu povo agora. Entra no meio das vias artérias. Entra no meio da saúde. Entra na cabeça. Entra nos ossos, Senhor, esta noite. Faz uma nova esperança brotar da vida deste irmão, desta irmã agora. Quebra os projetos do diabo agora. Nós consagramos a nossa vida a Ti, consagramos o nosso 2025 a Ti. Deus, nós fazemos como Jabez, invocamos o Senhor esta noite, Pai. Alarga as fronteiras desta casa, alarga as fronteiras deste ministério, alarga, Senhor, a fronteira deste ambiente, ó Pai. Faz crescer, faz expandir, faz multiplicar como multiplicou o azeite da viúva, a farinha da panela, os pães no meio do deserto. Tu és Deus de possibilidade e de impossibilidade. Realiza coisas grandes e poderosas, Pai, em nome de Jesus. Agora nós declaramos, Senhor, expansão, nós declaramos, Senhor, crescimento, nós declaramos milagre, nós declaramos